Hoje vamos mergulhar em uma das previsões mais impactantes de Baba Vanga para 2025. Se você não está familiarizado com Baba Vanga, fique tranquilo, pois vamos começar do início. Prepare-se para entender a complexidade das suas visões para o futuro e o que isso pode significar para o nosso mundo. Será que estamos realmente caminhando para os acontecimentos que ela previu? Vamos explorar tudo isso juntos. Antes de falarmos diretamente sobre a previsão para 2025, é importante compreender quem foi Baba Vanga e por que ela continua sendo uma figura tão intrigante. Baba Vanga nasceu na Bulgária, em 1911, e desde muito jovem demonstrou habilidades psíquicas extraordinárias. Ela perdeu a visão ainda criança, mas, em vez disso, adquiriu uma habilidade impressionante de prever eventos futuros. A maneira como ela fazia suas previsões variava. Algumas delas surgiam por meio de sonhos, outras através de visões, mas todas tinham uma característica em comum. Eram extremamente detalhadas e precisas. Muitas das suas previsões, como a queda da União Soviética e o ataque de 11 de setembro, foram confirmadas, o que gerou grande interesse e respeito por sua visão do futuro. Baba Vanga previu eventos de grande escala, abrangendo desde desastres naturais até mudanças políticas e sociais. Sua fama mundializou-se, e ao longo das décadas, seus seguidores passaram a esperar suas previsões com grande expectativa. Com o tempo, ela foi se tornando uma espécie de oráculo moderno, com muitas de suas previsões publicadas em livros e artigos ao redor do mundo. Embora muitas de suas profecias estejam envoltas em mistério, o fato de algumas delas se realizarem com tamanha precisão é o que a torna tão respeitada. Agora, voltando à previsão para 2025, Baba Vanga foi clara ao afirmar que o mundo em que vivemos pode passar por mudanças tão radicais que nossa percepção sobre a vida pode ser totalmente transformada. De acordo com ela, o clima da Terra se tornaria cada vez mais imprevisível e hostil. O que ela descreveu como mudanças drásticas na atmosfera poderia resultar em um aumento significativo na temperatura global. E isso, por sua vez, traria consequências catastróficas para o planeta. Fenômenos climáticos como secas prolongadas, tempestades violentas e um aumento acentuado no nível do mar poderiam se tornar uma realidade em um futuro muito próximo. Em 2025, segundo Baba Vanga, poderíamos ver uma aceleração desses eventos climáticos. A visão dela sobre o futuro inclui o derretimento das calotas polares, o que elevaria o nível dos oceanos e poderia submergir grandes áreas costeiras ao redor do mundo. Essa visão de um planeta em processo de destruição não é algo novo, pois muitos cientistas hoje já alertam sobre as consequências das mudanças climáticas. No entanto, as palavras de Baba Vanga, ditas décadas antes, parecem cada vez mais relevantes à medida que observamos as mudanças no clima ao nosso redor. Mas o que torna essa previsão ainda mais assustadora é o que Baba Vanga disse sobre as consequências políticas que essas mudanças poderiam gerar. De acordo com ela, a crise climática global traria um caos social e econômico, com governos lutando para lidar com os impactos. A escassez de recursos, como água potável e alimentos, geraria um aumento nos conflitos internacionais. Ela mencionou especificamente que nações poderosas, como os Estados Unidos, a China e a Rússia, poderiam entrar em disputa por territórios e recursos naturais, exacerbando ainda mais as tensões políticas já presentes em algumas regiões do mundo. A escalada de tensões geopolíticas seria acompanhada de uma instabilidade crescente, com a possibilidade de guerras entre grandes potências. De acordo com Baba Vanga, em 2025, poderíamos testemunhar um aumento das divisões globais, algo que pode soar assustador para aqueles que já estão observando o aumento das tensões no cenário internacional. O que ela previu era um mundo cada vez mais polarizado, onde a diplomacia se tornaria cada vez mais difícil, e os interesses nacionais se sobreporiam ao bem-estar global. Isso, sem dúvida, geraria uma atmosfera de medo e incerteza, não só entre os governos, mas também entre as populações civis. Ainda mais preocupante é o fato de que Baba Vanga também mencionou a possibilidade de uma ameaça nuclear crescente. Em algumas de suas declarações, ela fez referência a um conflito envolvendo armas nucleares que poderia mudar drasticamente o curso da história. Embora essa previsão seja vagamente interpretada, não podemos deixar de pensar nas atuais tensões nucleares
envolvendo potências como os Estados Unidos, a Rússia, a Coreia do Norte e até mesmo a China. A ideia de que 2025 pode ser o ano em que o mundo se aproxima de uma guerra nuclear parece uma possibilidade alarmante, mas que, de acordo com algumas análises, não está tão distante da realidade. Além disso, Baba Vanga também previu que 2025 seria um ano de profundas transformações na sociedade. A tecnologia, em particular, teria um papel central nessa transformação. Ela mencionou que, com o avanço da inteligência artificial e das máquinas, a natureza humana poderia ser alterada para sempre. A automação do trabalho, a crescente dependência de dispositivos eletrônicos e as mudanças na forma como interagimos uns com os outros seriam fatores que poderiam redefinir o que significa ser humano. Essa visão, que Baba Vanga teria transmitido com grande clareza, parece alinhada com as preocupações modernas sobre os impactos da inteligência artificial e da automação em nossas vidas. Mas o impacto dessa mudança tecnológica não seria apenas positivo. Baba Vanga alertou para o fato de que o avanço desenfreado da tecnologia poderia levar a uma desconexão crescente entre as pessoas. A sociedade, segundo ela, poderia se tornar mais isolada, com as pessoas se distanciando das interações humanas reais em favor de conexões virtuais e superficiais. Esse fenômeno poderia contribuir para o aumento de problemas psicológicos e sociais, como depressão e ansiedade, à medida que mais e mais pessoas se sentissem desconectadas umas das outras e da realidade ao seu redor. Com o avanço da tecnologia, também viriam novas ameaças, como ciberataques em larga escala e o uso indevido de tecnologias de vigilância. Baba Vanga sugeriu que, em 2025, o controle e a manipulação digital seriam uma realidade crescente e a privacidade das pessoas poderia ser colocada em risco. O governo e grandes corporações poderiam ter acesso a uma quantidade assustadora de informações pessoais, o que abriria portas para um controle social ainda mais invasivo. O que Baba Vanga previu para 2025 é, sem dúvida, um futuro desafiador e perturbador. O aumento das tensões geopolíticas, o impacto das mudanças climáticas, a ameaça de conflitos nucleares e as mudanças tecnológicas que poderiam isolar ainda mais a humanidade são questões que não podemos ignorar. Embora algumas dessas previsões possam parecer extremas, o cenário que ela descreveu continua a se alinhar com muitas das preocupações que especialistas têm hoje. O futuro pode estar cheio de incertezas, mas uma coisa é certa: as palavras de Baba Vanga continuam a ressoar como um aviso de que o mundo precisa estar preparado para as transformações que virão. Baba Vanga, em várias de suas visões, indicou que a humanidade passaria por um período de autoanálise profunda. Ela sugeriu que 2025 seria um ano de revelações espirituais e uma transformação interna nas pessoas. Alguns estudiosos interpretam isso como uma previsão de um despertar de consciência, onde as pessoas, ao enfrentar desastres e crises, passariam a questionar o significado da vida e o papel da humanidade na Terra. Esse seria um movimento em escala global, onde valores como materialismo e individualismo seriam desafiados pela necessidade de se conectar em um nível mais profundo e espiritual. Baba Vanga teria vislumbrado pessoas buscando entender sua existência, voltando-se para práticas espirituais antigas, ou descobrindo novas formas de se conectar com o universo. Esse despertar espiritual previsto por Baba Vanga também traria mudanças na maneira como as pessoas veem as religiões e as tradições. Ela previu que uma nova era de fé e espiritualidade surgiria, marcada por uma unificação dos povos em torno de um propósito comum, algo como uma nova era de compreensão global. Esse conceito não necessariamente indica que as pessoas se uniriam sob uma mesma crença, mas que, diante dos desafios, iriam buscar pontos em comum para sobreviver e prosperar em harmonia. Para muitos, isso significaria deixar de lado diferenças ideológicas e políticas em nome de uma nova perspectiva de paz e colaboração. Outro ponto intrigante nas previsões de Baba Vanga é a ideia de que a ciência e a espiritualidade se aproximariam em 2025. Ela mencionou que a ciência avançaria ao ponto de descobrir verdades que antes pertenciam ao domínio espiritual. Essa previsão abriu espaço para muitas especulações. Alguns acreditam que a ciência finalmente provará a existência da alma ou da consciência universal,
enquanto outros acreditam que novas descobertas tecnológicas poderiam trazer evidências de que estamos conectados de maneiras que ainda nem imaginamos. Poderia ser que os avanços na física quântica ou no estudo do cérebro humano revelem realidades profundas sobre a nossa existência? A saúde global também foi alvo das visões de Baba Vanga, e ela previu que em 2025 a humanidade enfrentaria novos desafios na medicina. Segundo ela, embora tenhamos avanços tecnológicos e descobertas científicas, surgiriam doenças e condições inéditas que desafiariam nossa compreensão. Alguns dizem que isso poderia ser o resultado de mudanças no meio ambiente e do uso crescente de produtos químicos e tecnologias avançadas, que acabariam por impactar a saúde de maneiras inesperadas. Baba Vanga teria alertado para o fato de que esses novos males exigiriam uma adaptação rápida das práticas de saúde e uma reestruturação global para que fosse possível enfrentar essas novas ameaças. Mas talvez o aspecto mais sombrio das previsões de Baba Vanga para 2025 seja o que ela chamou de segredos revelados. Segundo ela, eventos inesperados fariam com que informações mantidas ocultas por décadas viessem à tona, abalando o mundo. Essas revelações podem variar desde conspirações políticas e científicas até mistérios religiosos e segredos militares. Alguns intérpretes da obra de Baba Vanga acreditam que essas revelações poderiam abalar a confiança que as pessoas têm em instituições, resultando em uma era de desconfiança e mudanças radicais no poder. A sociedade, segundo Baba Vanga, pode experimentar uma fase de revelações e surpresas que transformarão a percepção coletiva sobre o passado e o presente. Essas previsões levantam uma série de perguntas importantes. Estaríamos preparados para lidar com um mundo onde segredos do governo, mistérios da ciência e descobertas espirituais nos forçam a repensar tudo o que acreditamos? Como essas revelações impactariam a forma como nos relacionamos uns com os outros? E mais importante, como nos preparar para as transformações profundas que Baba Vanga previu? Outro ponto de destaque é o alerta de Baba Vanga sobre a tecnologia se tornando não só uma ferramenta, mas também um risco para a humanidade. Em sua visão, a dependência excessiva da tecnologia poderia levar a um ponto de perda de controle. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo em que avanços tecnológicos trariam inovações surpreendentes, também surgiria uma ameaça de que essas tecnologias acabem dominando a humanidade em vez de servi-la. O avanço de inteligências artificiais e robôs autônomos poderia trazer benefícios, mas também riscos que, se não forem monitorados, poderiam ter consequências assustadoras. Será que estamos nos aproximando de um momento onde máquinas terão o poder de tomar decisões que afetam a vida humana? E por falar em tecnologia, Baba Vanga também mencionou algo extremamente relevante para os dias atuais: a possibilidade de um evento solar significativo. Ela sugeriu que, em algum momento de 2025, um fenômeno solar de grandes proporções poderia afetar a Terra, causando interferências em nossas redes de comunicação e até mesmo gerando apagões de energia em várias partes do mundo. Esse fenômeno, que ela descreveu como uma tempestade de fogo do céu, poderia trazer sérias consequências para a nossa infraestrutura tecnológica, afetando satélites, redes de comunicação e até a rede elétrica em escala global. Outro ponto controverso nas visões de Baba Vanga para 2025 envolve uma descoberta científica impactante sobre a vida fora da Terra. Ela teria previsto que, nesse ano, novas informações sobre seres extraterrestres poderiam vir à tona de forma oficial, mudando para sempre a compreensão da humanidade sobre o universo. Esse contato, segundo suas visões, não significaria necessariamente uma invasão, mas sim uma revelação sobre a existência de vida inteligente em outras partes do cosmos. Muitos interpretaram essa visão como uma indicação de que cientistas ou agências espaciais trariam à luz provas inegáveis da presença de seres alienígenas, revelando segredos que talvez estejam sendo mantidos há muito tempo. Para muitos, essa previsão é assustadora, pois coloca em questão tudo o que sabemos sobre nossa posição no universo e o futuro das interações entre a humanidade e civilizações desconhecidas. Baba Vanga também previu que, em 2025, o mundo passaria por um tipo de crise de identidade. Esse termo foi interpretado por estudiosos como um conflito profundo dentro das sociedades sobre questões de valores, ética e ideologias.
Ela sugeriu que o planeta enfrentaria um tempo de intensas polarizações, onde grupos com visões radicalmente opostas sobre temas como política, religião e até ciência se confrontariam em escalas jamais vistas. Essa crise de identidade traria tensões e confrontos que abalariam a estrutura social. E Baba Vanga avisou que isso poderia fazer com que muitas pessoas buscassem refúgio em comunidades fechadas ou em sociedades alternativas, onde se sentiriam mais protegidas e compreendidas. Esse tipo de fragmentação social indicaria uma necessidade crescente de redefinir o que significa comunidade e sociedade em um mundo moderno e globalizado. Outro aspecto intrigante das previsões de Baba Vanga envolve o clima, mas não da maneira que já discutimos anteriormente. Segundo ela, além das catástrofes naturais, um evento climático artificial poderia ocorrer em 2025. Essa visão levantou suspeitas sobre a ideia de que algumas nações possivelmente estariam experimentando técnicas de geoengenharia, manipulando o clima em escala global para atingir objetivos políticos ou militares. Baba Vanga teria alertado para os perigos desse tipo de prática, afirmando que manipular o clima poderia ter consequências desastrosas e imprevisíveis, desencadeando fenômenos climáticos catastróficos em regiões que normalmente não enfrentariam esses problemas. Para muitos, isso levanta preocupações sobre o uso de tecnologias avançadas de controle climático e até que ponto governos e corporações poderiam estar interferindo nos ciclos naturais da Terra. Em suas previsões, Baba Vanga também mencionou um possível avanço em tecnologias de controle mental, um tema que é, sem dúvida, assustador e controverso. Ela sugeriu que em 2025, a ciência poderia alcançar um ponto onde tecnologias capazes de influenciar a mente humana estariam em desenvolvimento, com implicações que vão desde o uso militar até o controle populacional. A ideia de que a tecnologia poderia ser usada para manipular pensamentos ou emoções de forma invisível abre um leque de discussões sobre ética, liberdade e privacidade. Esse tipo de tecnologia, segundo Baba Vanga, poderia trazer um futuro onde as pessoas perderiam cada vez mais o controle sobre suas próprias mentes, sendo influenciadas por forças externas. Esse cenário levanta questões sérias sobre a autonomia individual e os limites éticos dos avanços tecnológicos. Além disso, Baba Vanga teria previsto o surgimento de uma nova doença mental em 2025 causada pelo excesso de dependência da tecnologia. Essa condição seria uma resposta psicológica ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos, redes sociais e ambientes virtuais, afetando a saúde mental de milhões de pessoas ao redor do mundo. Segundo suas visões, essa nova forma de doença poderia levar a um aumento nas taxas de depressão, ansiedade e até mesmo a uma desconexão da realidade, onde muitas pessoas poderiam confundir o virtual com o real. Esse fenômeno traria sérios desafios para as sociedades modernas, exigindo que novas formas de tratamento e apoio psicológico fossem desenvolvidas. Uma outra previsão intrigante para 2025 é a de que tecnologias de cura milagrosas poderiam surgir. Baba Vanga sugeriu que um avanço médico revolucionário aconteceria em breve, possibilitando a cura de doenças até então consideradas incuráveis. Essa tecnologia, segundo ela, não envolveria apenas medicina tradicional, mas combinaria ciência com práticas espirituais e energéticas, algo que soaria quase impossível para muitos cientistas modernos. Para ela, esse avanço abriria novas portas para o tratamento de doenças crônicas e condições mentais, trazendo alívio a milhares de pessoas ao redor do mundo. No entanto, Baba Vanga também alertou que essa cura milagrosa poderia não ser acessível a todos, o que levantaria questões sobre desigualdade e acessibilidade na saúde. Por fim, Baba Vanga teria feito uma previsão sobre tempestades solares de intensidade nunca antes vista. Ela mencionou que, em 2025, o mundo poderia sofrer os efeitos de uma atividade solar extrema, que impactaria diretamente satélites, redes de energia e sistemas de comunicação. Essas tempestades solares, segundo ela, teriam o potencial de desligar o mundo, causando blackouts em larga escala e interrompendo as comunicações globais. Para ela, seria um lembrete de que, apesar de todo o progresso humano, estamos profundamente dependentes das forças da natureza e sujeitos a eventos que estão completamente fora do nosso controle.
Outro tema alarmante nas previsões de Baba Vanga para 2025 envolve uma possível crise na confiança das informações. Ela previu que a desinformação atingiria níveis tão altos que se tornaria impossível para as pessoas distinguir a verdade das mentiras, mesmo em fontes consideradas confiáveis. Em sua visão, esse cenário criaria um estado de paranoia generalizada, onde as pessoas passariam a duvidar de tudo e de todos, inclusive de instituições de grande credibilidade. Baba Vanga alertou que essa crise de confiança poderia gerar uma crise de verdade sem precedentes, levando a uma polarização ainda maior na sociedade e até mesmo a conflitos internos baseados apenas na percepção de realidade das pessoas.